seja, Senhor, o teu nome para todo sempre. Criançada, agora eu vou ficar aqui com esses grandões aqui e vou falar de Jesus para eles. E vocês vão lá para o fundo que a Madá vai falar de Jesus para vocês. Tá bom? E a minha oração é para que, do mesmo jeito que eu conversar aqui, a Madá converse com vocês e uma sementinha fique no coração de vocês. Jesus Cristo. Que vocês, desde pequenininhos, já comecem a guardar Jesus no coração de vocês, tá bom? Quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro de Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículos 6 a 9. E Cristo nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe, para que ninguém se glorie. O tema dessa noite é a graça, que encontramos vinda de Deus através de Cristo Jesus. A graça é um dos temas mais caros a nós, presbiterianos independentes e reformados. É por isso que, dentre 5 pontos importantes, a teologia reformada, a graça é uma delas. Nós, reformados, nos firmamos em só as Escrituras, só a fé, só a graça, só Jesus Cristo e só a Deus seja dado glória. Isso pode ser mais bonito se a gente disser em latim, né? Sola Scriptura, sola fide, sola gratia, sola Cristo e soli Deo glória. Fica mais chique, fica mais bonito, não fica? A gente que é pastor, a gente é meio bobo, a gente gosta dessas coisas ditas em outra linguagem. A fé presbiteriana independente e a fé reformada funda-se nesses 5 pontos. E hoje, especialmente hoje, no dia 31 de outubro de 1517, o então monge beneditino Martinho Lutero afixava na abadia de Westminster as 95 teses contrárias às práticas religiosas da Igreja da Idade Média. 95 teses que, afixadas à porta de sua igreja, mostravam os desvios, os desmandos e os erros cometidos pela igreja da época. E com este ato e com este gesto de Martinho Lutero surge então a igreja protestante, a igreja reformada, da qual nós fazemos parte. 499 anos. O ano que vem, meus queridos, será um ano muito especial para nós, porque será o ano em que comemoraremos 500 anos de movimento da reforma. E precisamos, desde já, lembrarmos-nos da nossa história para que possamos escrever o nosso futuro. Uma igreja sem história, uma igreja que não revisita o seu passado, será, com toda certeza, uma igreja sem futuro. A história, ela é muito importante, e nós nos honramos de pertencer a este ramo de Cristo que decidiu, a partir de Martinho Lutero e através dos ensinamentos de Calvino, voltar-se novamente para a Bíblia e ter a Bíblia como única via de fé e prática. Decidiu-se que não havia nada mais importante do que estarmos ligados e conhecermos
a palavra de Deus. Não existe tradição, não existe palavras papais, nem mesmo pastorais, que possam tirar o mérito que a palavra de Deus traz em si. Por isso nós, reformados, voltamo-nos sempre à palavra de Deus, porque nela encontramos aquilo que Pedro diz a Jesus: Senhor, para onde iremos, se só Tu tens palavras de vida eterna? A Bíblia é este livro que nos traz palavras que apontam para a eternidade que somos chamados a viver, eu e você, pela graça. E sim, a graça é o tema desta noite. Uma vez conversando com uma mulher e discipulando num processo de evangelização, ela havia acabado de ser mãe e me perguntou, eu falava para ela a respeito da graça, somos salvos pela graça de Cristo Jesus. Ela me perguntou, o que é graça? Aí eu fiquei pensando, porque existem expressões que são tão claras para nós que as vivemos, mas quando precisamos explicar isso ou colocar no papel, às vezes nós enfrentamos dificuldade, não é verdade? Por exemplo, se eu pedir para vocês, definam o amor. É um sentimento que todos nós vivemos. Amor pelo pai, amor pela mãe, amor pelo irmão, amor pelo marido, amor pela esposa, amor pelos filhos. Todos nós vivemos o amor, mas vai explicar isso. A graça é também um sentimento, e mais do que um sentimento, é sacramento ou mistério de Deus derramado sobre nós. E por ser mistério, a palavra sacramento representa mistério, traz toda essa dificuldade de compreensão. Mas aí eu olhava para aquela mãe que estava com a criança no colo, recém-nascida, e disse para ela o seguinte: se eu pudesse comparar a graça de Deus através de um exemplo do mundo objetivo, eu compararia a graça à gestação. Porque a graça, ela detém em si uma característica própria, em que Deus relaciona-se conosco, seres humanos, sem pedir nada em troca. E o que é a gestação, senão essa entrega da mãe à formação de um novo ser dentro de si? Não é uma troca, não é uma permuta, não é eu te dou isso, você me dá aquilo. A mãe não está dando a vida pelo filho. A mãe está, através da sua vida, gerando outra vida. E eu disse para ela, isso é graça. Isso é algo que uma mãe experimenta. A forma como a mãe devota, desde aquele primeiro sentimento de gravidez, ao filho que está ali informe dentro de seu ventre. A mãe já começa a amar o filho, desde aquele primeiro sintoma, desde aquele primeiro momento, daquele primeiro pensamento, será que estou grávida? Ali já começa a amar o filho. E assim é Deus também para conosco. A graça é como se, através de Jesus, nós estivéssemos sendo gerados pelo Pai. Isso se expressa quando Jesus diz que a todos aqueles que quiserem encontrar-se com Ele, deverão nascer de novo. E por não compreender isso, aquele jovem pergunta a Jesus: devo eu voltar ao ventre da minha mãe? Jesus não disse não. Porque esse novo nascimento é um novo nascimento que experimentamos no Espírito e no renovar de nossas vidas e caráter.
a vida nova que nos é oferecida através de Cristo Jesus, é a vida que permite que eu e você já não sejamos mais parecidos com aquilo que éramos antes do nosso encontro com Jesus. O encontro com Jesus é o ponto culminante, o momento fatal em que a nossa vida morre para o velho homem e nasce para uma nova existência ao lado de Deus. Agora nós, presbiterianos independentes, por acreditarmos na soberania de Deus, sabemos que eu e você, por nós mesmos, pelos nossos próprios méritos e esforço, não seríamos capazes de nos encontrarmos e experimentarmos este regenerar, esta transformação. Por nós mesmos não seríamos capazes de sermos uma nova criatura. Isso conseguimos por causa da graça de Cristo derramada sobre as nossas vidas. A graça é esse amor incondicional. A graça é esta devoção do Pai que, sem pedir nada em troca, entrega a mim e a você o que há de mais caro a Ele, o seu próprio Filho, para que eu e você pudéssemos, a partir de Jesus, encontrarmos-nos com a eternidade. Mas o amor de Deus manifestado através da sua graça não é algo que é inaugurado com Jesus ou com a vida de Jesus aqui na terra. Ainda que consagramos a bênção de Deus trazida à igreja, quando dizemos do amor do Pai e falamos da graça de Jesus Cristo ministrada a toda a igreja, devemos nos lembrar de que Jesus é Deus, e por ser Deus já estava com Deus desde o ato criativo. Jesus já estava no Éden. Jesus já estava naquele momento em que o Pai, Filho e Espírito Santo juntos decidem criar um mundo do nada, do caos para a ordem, do nada para a vida. Jesus já estava presente, e isso João nos diz no capítulo 1, versículo 1 do seu Evangelho. Ali ele diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ali no versículo de número 14, ali no versículo de número 1 ele diz que o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus desde o princípio. E se tem algo que me agrada ao olhar para o Antigo Testamento e perceber a ação graciosa de Deus no passado, é a forma como Deus cria o ser humano. Lá no 6º dia, ao ver que a obra estava toda criada, Ele cria um ser à sua imagem e semelhança. Alguém que pudesse ter a racionalidade, capacidade intelectual que só Deus tinha. Ele nos faz parecidos com Ele, não em forma, mas na oportunidade de, em sermos também espírito, termos o nosso espírito ligado ao dele. E a forma como Ele ministra graça na vida do povo do passado é através de um sopro. Eu imagino Deus chegando próximo daquele ser que Ele havia criado e soprando-lhe nas narinas. E aquele ser meio bobão, assim como eu e você, desperta e depara-se com a vida. A vida
é a manifestação do amor gracioso de Deus. A vida é a expressão máxima de que Deus jamais pediu algo em troca ao ser humano, mas sempre entregou aquilo que Ele tinha de melhor a nós e ao nosso cuidado. Deus nos ama desde o momento da criação. É no final do 6º dia que Deus, ao olhar para tudo aquilo que havia criado, Ele diz: tudo é muito bom. No primeiro dia, ao terminar o ato criativo, Ele olha para tudo aquilo e diz: isso é bom. No segundo dia, Ele olha para tudo aquilo novamente e diz: isto é bom. No terceiro dia Ele diz: isto é bom. No quarto dia Ele diz: isto é bom. No quinto dia Ele diz: isto é bom. No 6º dia, ao criar o ser humano, Ele diz: tudo isso é muito bom. A graça de Deus manifesta-se a nós, seres humanos, e a sua obra criada desde a fundação do mundo. É por isso que, ao nos depararmos com este momento criativo, é impossível que eu e você nos afastemos e não permitamos que Deus trabalhe as nossas vidas de tal forma que possamos alicerçarmos-nos na graça de Cristo Jesus ao nos encontrarmos com o Pai. É impossível que eu e você nos afastemos do Pai. Basta lembrar que a cada dia, com o mesmo amor e a mesma graça, Deus continua soprando nas nossas narinas, a cada manhã quando acordamos, nos momentos de luta e dificuldade. Alguém duvida que foi Deus quem esteve soprando nas narinas do seu Benjamim para que ele retornasse da cirurgia? Alguém duvida de que foi Deus quem soprou nas narinas da Elaine, que está ali dando a ela vida? Sim, Deus continua amando a sua obra e continua soprando-nos para que possamos experimentar desta vida que nos é dada quando aceitamos nos relacionar com este Deus amoroso, criativo e que nos ama graciosamente sem pedir nada em troca. Olho para o Novo Testamento e vejo o clímax da graça de Deus, manifestada através da encarnação de Cristo Jesus. Jesus é a expressão máxima do amor de Deus para com a humanidade. Jesus é a expressão máxima do amor de Deus e que por muito nos amar derrama sobre nós graciosamente vida. E uma vida que só pode ser experimentada por aqueles homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças, que entregam suas vidas a Jesus. Aqueles ainda que, apesar de todas as lutas e dificuldades da vida, apesar dos problemas que enfrentamos cotidianamente, ainda assim decidem continuar caminhando ao lado de Jesus, decidem continuar caminhando com Deus, neste relacionamento que o Pai quer manter conosco, sem pedir nada em troca, sem fazer exigências, apenas dizendo, como Jesus dizia àqueles com quem Ele se relacionava: segue-me, vem comigo e eu te darei vida, vida e vida em abundância. Esse mesmo Deus que no passado criou o ser humano, é o Deus que reinventa o ser humano através de Cristo Jesus e a obra da cruz. Se o pecado rompe e afasta-nos de experimentarmos o amor de Deus, manifesto desde a criação, é com a vinda de Jesus que nós somos regenerados, transformados, e nos é permitido viver esta vida nova. Nos é permitido viver esse momento novo, já não mais como éramos até então, mas agora, por causa de Cristo Jesus,
experimentar as novas do seu Evangelho sobre as nossas vidas. A graça se manifestou na criação, a graça se manifestou na encarnação, e a graça continua manifestando-se nos dias de hoje, através da atuação do Espírito Santo de Deus sobre a igreja. Contudo, às vezes, sou levado a pensar, como o pastor Carlos Queiroz, quando ele, em um de seus livros, ao analisar a graça de Deus através de Jesus Cristo, pergunta: é possível que alguém, ao experimentar o relacionamento com o Pai e alicerçar-se na graça, não se tornar uma pessoa graciosa? Como é possível que a igreja que fundamenta-se, que solidifica-se, que se alicerça sobre a graça de Deus, não seja capaz de também ser graciosa com aqueles com quem nós convivemos? Conversava ontem com os jovens à noite a respeito de uma terminologia muito comum a nós, pastores e missionários nos dias atuais. É a compreensão da missão de Deus na perspectiva missional. Ora, isso é novo, porque a gente está acostumado a falar em obra missionária, a gente está acostumado a falar em missão, mas falar em missional é algo diferente. E o que é ação missional de Deus e da igreja? É fazer missão através do relacionamento. É o fazer missão através das amizades. É o fazer missão através da nossa vida cotidiana. Porque é impossível àqueles que se relacionam com Deus não compartilhar das bênçãos graciosas deste relacionamento com outras pessoas que também precisam viver e experimentar esta mesma graça. Assim como dizia pela manhã, se nós não compartilhamos ou não colocarmos em prática as coisas que aprendemos, nos tornaremos obesos do conhecimento. Pessoas que acumulam, sem repartir com outras pessoas aquilo que vem aprendendo. A mesma coisa acontece com aqueles que, alimentados pela graça de Deus através de Cristo Jesus, se não repartem com outras pessoas esta graça, se tornam pessoas com desgraça. Uma igreja que não compartilha da graça com outras pessoas, verdadeiramente não está alicerçada no amor e na graça de Deus. Mas uma igreja que fundamenta as suas práticas de missão no relacionamento com o Pai, no relacionamento com o Filho, no relacionamento com o Espírito Santo, necessariamente se tornará uma igreja missional, uma igreja que também busca relacionar-se com o mundo para influenciar o mundo e transformar o mundo pela ação da nossa missão. Missional. Missão através das relações. Missão através das amizades, dos relacionamentos. Para que sejamos uma igreja cheia de graça,
e não uma igreja sem graça. Para que sejamos uma igreja abençoada pela graça de Deus, e não uma igreja que vive em desgraça. A graça de Deus manifesta-se desde a criação. A graça de Deus manifestou-se com a encarnação. E a graça de Deus continua pela ação do Espírito Santo que move a igreja na direção de quem precisa de Deus. Porque uma graça que não desemboca em missão, marcada por amor e justiça, é graça barata, é graça sem valor. Do mesmo modo que missão que não brota incondicionalmente da graça de Deus é apenas mercantilização entre as partes envolvidas. Volto a dizer, essas palavras é do pastor Dietrich Bonhoeffer, no seu livro Discipulado. Uma igreja que não cumpre com a sua missão e não faz que através de sua missão outras pessoas experimentem amor e justiça, é uma igreja fundada numa graça barata, uma graça sem valor, uma graça que transforma em algo sem merecimento aquilo que Jesus fez na cruz por nós. Mas uma igreja que em missão compromete-se com o mundo e com a sua transformação, que se compromete com o reino de Deus, é uma igreja que faz com que o mundo perceba o amor e a justiça, sinais da presença do reino nos dias atuais. É por isso que precisamos, assim como Deus vem ao nosso encontro, ir também ao encontro do ser humano. Agraciados, sermos também pessoas graciosas. Não podemos pegar também a graça de Deus e transformá-la em algo que pode ser comprado, em algo que pode ser trocado. A isso Bonhoeffer chama de mercantilização da fé. E é muito comum nós vermos isso nos dias atuais. A mercantilização da fé é algo que marcou a vida de Martinho Lutero, que dentre as 95 teses afixadas, muitas diziam respeito às práticas de vendas de indulgência e de salvação praticadas pela Idade Média, Igreja da Idade Média. Comprava-se a salvação. E hoje, infelizmente, 500 anos depois, muitas igrejas voltam a esta prática, à prática da mercantilização, à prática da venda da fé, à prática de venda de objetos teoricamente abençoados e ungidos. Isso tudo é baratear a graça. Isso tudo é tirar o mérito da cruz. Somos e devemos ser uma igreja movida pela graça na direção daqueles que carecem de Deus. Que Deus nos abençoe e faça com que a nossa igreja seja uma igreja cheia de graça. Para que a gente não seja uma igreja, eu já falei 2 vezes e não vou falar de novo, ou sem graça ou o que é pior, né? Ou o que é pior. Queremos ser uma igreja cheia de graça. Uma igreja que ao recebermos e reconhecermos o amor incondicional de Deus para com as nossas vidas, manifestos através da graça derramada sobre nós, possamos compartilhar desse amor e dessa graça com outras pessoas. Igreja que faz missão é uma igreja fundada na graça. Que possamos ser
chamados por Cristo Jesus, como a Igreja Presbiteriana Independente de Macaubal, igreja cheia de graça. Como se ele estivesse escrevendo à nossa igreja, como escreveu no Apocalipse às 7 igrejas, e começasse ali no prólogo dessa carta: igreja cheia de graça, Igreja Presbiteriana Independente de Macaubal. Cheia de graça porque reconhece, fundamenta-se e compartilha da graça de Cristo com outras pessoas. Que eu possa viver isso, que você possa viver isso em o nome de Jesus. Louvado seja, Senhor, o teu nome para todos sempre. Obrigado, ó Pai, porque a tua presença é viva e eficaz no nosso meio. E por ti, ó Pai, somos rica e poderosamente abençoados. Nos dá uma boa semana, Deus, de tal maneira que possamos ser, sim, agraciados pelo teu amor incondicional para com as nossas vidas. De tal forma que possamos repartir desse amor com outras pessoas. Faze de nós, ó Pai, pessoas cheias de graça. Faze de nós pessoas graciosas. Esta é a minha oração no nome de Cristo Jesus. Amém. E que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos torna graciosos, a consolação, a renovação do Espírito Santo de Deus, seja agora sobre a minha vida e com a vida de cada um de vocês, desde esses instantes e para todo sempre. Amém. Dá um abraço bem gostoso em quem está do seu lado, deseja a ele uma boa semana em nome de Jesus.